Olá, meu nome é Fernanda, eu tenho 30 anos, eu sou acadêmica de medicina do 6º ano e mãe. Hoje eu vim aqui contar a minha história com o intuito de orientar os adolescentes e seus familiares sobre a gestação na adolescência. Eu venho de uma família muito cuidadosa e atenciosa. Meu pai, sempre muito protetor, namoro era só no sofá de casa, sempre com alguém por perto. Na época eu não entendia, achava desnecessário, achava que não confiavam em mim. Eu comecei a namorar com 14 anos de idade. Na época eu me achava madura para minha idade. Meu namorado tinha 4 anos a mais que eu. Não achei errado perder a virgindade com ele com aquela idade e achando que ele fosse o amor da minha vida, a pessoa que eu viveria minha vida para sempre. Eu já havia tido aula sobre sexualidade na escola. Eu sabia que deveria usar o preservativo para me prevenir de infecções sexualmente transmissíveis, sabia que deveria prevenir uma gravidez. Porém, na prática, eu fiz tudo errado. 20 dias depois, e eu sabia que aquilo que eu pensei que fosse só um momento bom, que não traria consequências, não teria problema, não iria dar em nada, traria sim consequências, tanto para mim, quanto para minha família, quanto para o meu namorado. Eu fiz o teste de gravidez, e quando o resultado foi positivo, minha cabeça virou um turbilhão de pensamentos. Medo, angústia, insegurança, vergonha. Meu maior medo era contar para os meus pais. Porque por mais amorosos que fossem, eu pensei que jamais fossem aceitar. Imaginava que ia ser expulsa de casa, depois de apanhar horrores. Eu pensava em fugir de casa, pois tinha vergonha de assumir essa gravidez. O meu namorado, ele não sumiu, mas também não abraçou a paternidade logo de início. Chegamos até a pensar em aborto, e hoje me envergonho por sequer ter cogitado essa hipótese. Mas nessa época eu não entendia corretamente quais seriam as consequências dessa gravidez para mim, para minha saúde física, emocional e social. Também não imaginava que haveria riscos para o bebê. Então eu escondi a minha gestação dos meus pais até o 5º mês, mesmo com enjoos matinais todos os dias. A barriga começou a aparecer e não teve mais como fugir. O medo que eu tinha deles me mandarem embora se transformou em tristeza, em ver a decepção deles com a minha irresponsabilidade e também em gratidão, porque, mesmo decepcionados, eles me apoiaram desde o primeiro dia em que souberam. Então eu segui com a minha gestação, fui morar com o pai da minha filha, que na época também era muito novo, sem muita responsabilidade. Sofremos os dois juntos para manter um relacionamento, com muitas brigas, muitas dificuldades financeiras, porque ninguém ali tinha maturidade para enfrentar esse desafio. Eu estava cursando nessa época o 2º ano do ensino médio. Mudei de escola para estudar mais perto de casa, não precisar pegar ônibus. No 8º mês eu parei de ir à escola, porque eu tinha muita vergonha de ir para a escola com aquele barrigão, eu estava toda inchada, minhas roupas já não serviam mais, eu me sentia feia, tinha preguiça, cansaço por causa da gestação, não tinha vontade de participar das rodas de conversa com as amigas, de sair com elas. Durante a gestação, eu tive anemia, infecção urinária e enjoos e vômitos diários até o 3º mês. Mas a minha filha nasceu saudável, com mais de 3 quilos e de parto normal. Eu mal sabia cuidar de mim e tive que aprender a cuidar dela. Amamentar, trocar, dar banho, cuidar das coisas dela, cuidar da casa, do meu marido. Os sonhos ficaram para depois. Minha autoestima estava lá embaixo, meu relacionamento que eu achei que seria perfeito foi um desastre. Terminei o 2º ano entregando trabalhos e com pouquíssima aprendizagem. Não terminei o ensino médio no ano seguinte, porque eu precisava trabalhar e ajudar com as contas de casa. Mas meus pais me incentivaram, me ajudaram para que eu não parasse de estudar e não desistisse do meu sonho de ser médica. Após esse ano parado, eu voltei para a escola, terminei o ensino médio, estudando à noite, trabalhando de dia e com o apoio da minha família para cuidar da minha filha enquanto eu não estava em casa. E após eu terminar o ensino médio, eu consegui fazer o cursinho por 4 anos. E isso não era para revisar como deveria ser, mas era para aprender, porque todo aquele conteúdo que eu perdi quando eu estava grávida fez falta. Após muitas dúvidas se eu iria conseguir ou não, enfim, eu consegui aprovação à medicina com uma bolsa de 100%. Estar cursando medicina só foi possível por eu ter uma base familiar que me apoiou integralmente, me ajudando financeiramente, emocionalmente e com a minha filha, que hoje tem 14 anos.
Olhando hoje para o meu futuro, eu vejo que finalmente tudo o que eu sonhei está se tornando realidade. Minha filha é a razão do meu viver. Não posso dizer nunca que foi algo que estragou a minha vida. Mas olhando para toda essa trajetória, eu vejo que poderia ter sido diferente. Tudo no seu tempo, sem atropelos e sofrimento, seria tudo muito mais leve. Sou grata por tudo ter dado certo no final das contas, mas sei por quantas vezes meu destino poderia ter sido desviado disso e ter sido infeliz. Os riscos de uma gestação na adolescência vão muito além dos sonhos interrompidos. Para o bebê, um risco 14% maior de prematuridade, mortalidade infantil 3 vezes maior, risco de baixo peso ao nascer e maior risco de dismorfias e traumatismos do parto, causando hipóxia e paralisia cerebral. Para a mãe, depressão pós-parto, psicose puerperal, mortalidade materna, que é maior quanto menor a idade da adolescente. E para o pai e a mãe, a baixa escolaridade, pois muitos desistem de escola, não têm condições de continuar, perdem sua autonomia, têm uma menor remuneração, têm rejeição familiar, às vezes a família não apoia, abandona. Quando adolescentes, achamos que sabemos de tudo, que não precisamos de orientação, porque quantas vezes eu ouvi falar sobre gravidez na adolescência e pensava, nossa, coitada, como que deixou isso acontecer? Não sabia o que tinha que fazer. Eu achei que sabia como evitar, mas aconteceu comigo. Então é preciso conversar francamente sobre sexo, ter uma melhor educação sexual, informar e disponibilizar para os adolescentes as diversas possibilidades de contracepção, orientar sobre o uso correto do preservativo para a prevenção de infecções e esclarecer todas as suas dúvidas e medos. É preciso criar um vínculo com o pediatra ou com o ginecologista para que esse adolescente possa falar abertamente sobre os seus desejos e anseios para que ele seja corretamente orientado. Não julgue um adolescente. Compreenda e oriente, se coloque à disposição para ajudar, sempre que ele precisar.